Estamos no 30º domingo do tempo comum, dentro do mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora, ao Rosário, e também mês dedicado às missões. Neste domingo, a mensagem do Evangelho nos chama a atenção porque é a cura do cego Bartimeu. Jesus que abre os olhos de um cego, uma pessoa que de fato não enxergava. Coisa que é muito comum nos milagres, também obtidos por intercessão de Maria. Lembre-se, por exemplo, que quando celebramos Nossa Senhora Aparecida, um dos primeiros grandes milagres concedidos por Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida foi a cura de uma menina que era justamente cega. Entre nós, hoje, não é que haja muitas pessoas que tenham esse tipo de problema, principalmente hoje em dia com os avanços da medicina e tudo. A maioria dos casos dá para resolver ou pelo menos lidar. Porém, uma coisa que nós temos que trabalhar e refletir hoje é talvez acerca da nossa cegueira espiritual. Todos nós enxergamos, todos nós vemos as coisas e tudo, mas nem sempre nós percebemos as coisas como elas são. Nem sempre nós somos capazes de ver ou perceber certas coisas. Hoje é um dia que nós precisamos refletir sobre em que sentido eu estou talvez na escuridão dentro de mim e que talvez Jesus precisa vir e abrir os meus olhos. Vejam que em nossa vida, as pessoas que fazem parte da nossa vida são pessoas que nos abrem os olhos, na verdade, todos eles. Por exemplo, os nossos pais. Nós somos pessoas, somos crianças, somos infantis, somos imaturos. E nossos pais nos tiram das trevas, da escuridão, da infantilidade e nos fazem crescer, forçam o nosso amadurecimento, abrem os nossos olhos para uma vida adulta e madura. Os pais são aqueles que nos abrem os olhos para os perigos da vida, para as coisas que os outros podem nos fazer de errado, nos ajudam a nos defender, ou seja, abrem os olhos para as coisas que a vida pode trazer de bom e de ruim. Os professores. Quem são os professores? São aqueles que nos tiram das trevas da ignorância. Por causa da ignorância somos cegos, mas os professores chegam e nos trazem a luz da sabedoria, a luz do conhecimento. Então, antes nós éramos cegos pela ignorância, mas aquilo que os professores nos ensinam, nos abrem os olhos e nos mostram a luz do conhecimento. Aqui nós temos o grupo da Cristo com seus catequistas. Quem são os catequistas? São aqueles que abrem os olhos dos catequizandos para as realidades e os mistérios da nossa fé. Igualmente, é uma coisa que eu estou fazendo neste momento. Quem é o sacerdote? Assim como nos diz a segunda leitura, é aquele que nos tira das trevas da ignorância e do erro e mostra a verdade, a luz da verdade. Nós, espiritualmente falando, às vezes estamos nas trevas. As trevas do pecado, as trevas do erro, ou as trevas, às vezes, da própria ignorância. E eu, claro, como pastor que sou das minhas ovelhas, que são vocês, muitas vezes nós temos que abrir os olhos de vocês para certos perigos que a vida nos traz, e eu vejo que vocês não percebem, ou perigos dentro da nossa vida de fé, que às vezes eu vejo que estão passando. Então é minha missão de pastor chamar a atenção para certas realidades, para ajudar a vocês a ver certas coisas. Sendo que eu mesmo
também sou uma pessoa que talvez não esteja vendo alguma coisa. Por isso eu também preciso que vocês me abram os olhos para as realidades da comunidade. É quando algum paroquiano chega ao padre e diz: Padre, olha que está acontecendo isso, que está passando aquilo. Porque nem tudo a gente vê, nem tudo a gente percebe, porque nem tudo chega ao nosso conhecimento. Então também os líderes das pastorais, os paroquianos, quando conversam com a gente, ou no caso o conselho pastoral das comunidades, são todas maneiras pelas quais o sacerdote que toma conta da comunidade fica sabendo das realidades que passam. E assim, desde este púlpito, eu posso falar para vocês, abrindo os olhos sobre certas coisas. Então, hoje, é o momento de nós agradecermos pelas pessoas que em nossa vida nos tiraram das trevas, seja qualquer tipo de trevas. Agradecer a Deus por essas pessoas, pelos nossos pais, pelos professores, catequistas, os amigos. Esqueci de falar dos amigos. Os amigos, quem são os amigos? São aqueles que caminham junto conosco. Mas uma das missões dos amigos é realmente abrir os olhos do amigo quando ele está fazendo algo que não está certo, ou quando ele está entrando em uma situação e ele não vê que essa situação vai levar ele à destruição. Então é a tarefa dos amigos abrir os olhos uns dos outros para evitar que a gente caia no buraco. Então essa é a tarefa dos amigos. Então agradecer a Deus pelos sacerdotes, pelos missionários, todas as pessoas que em nossa vida nos ajudaram a abrir os nossos olhos a certas coisas, ou a certas realidades, ou a certos erros que estivemos passando, ou a certos pecados que estivemos cometendo, em vista de melhorar a nossa vida e nos conduzir à luz da fé, à luz da verdade. Veja que Jesus, aqui neste Evangelho, ele cura aqui o cego Bartimeu. Mas ele faz essa cura, para quem observa, quem leu o Evangelho de Marcos, uns capítulos antes, vê que Jesus estava instruindo os seus discípulos sobre a missão de Jesus, sobre a identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio para salvar Israel. Mas nem sempre os discípulos entendiam. E finalmente, quando Jesus passa por esse povoado aqui e encontra Bartimeu que não era dos discípulos de Jesus, que não foi instruído por Jesus, mas ele chama Jesus de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, este cego que não enxergava e nem estava sendo instruído por Jesus, ele foi capaz de ver em Jesus o Filho de Deus, em ver em Jesus o Messias. Muitas vezes nós, em nossas vidas, também somos assim. Há muitos dos nossos amigos e parentes que também são cegos para as realidades da fé. Para essas pessoas, Deus não existe. Deus não atua na vida das pessoas. Ou a igreja não faz bem nenhum. Ou a igreja não serve para nada. Vir na missa para quê? Rezar para quê? Acreditar em Deus para quê? Procurar ser boa pessoa para quê? São pessoas que são cegas, da cegueira espiritual. Não vê que Deus está realmente presente em nossas vidas, nas situações em que nós passamos, nas pessoas que nós encontramos. Não consegue ver a presença de Deus nas pessoas, na criação, na vida, no universo. Não consegue ver a Deus. Não consegue ver a igreja como a expressão concreta de fé que nós temos. Não consegue ver o Evangelho como a verdade revelada por Deus e o qual deve guiar as nossas vidas. Não conseguem ver. Então, muitas vezes, nós estamos um pouco nessa situação e vemos pessoas nessa situação. É nossa tarefa abrir os olhos da fé para essas pessoas. Mostrar a luz da verdade do Evangelho. A luz da verdade do Evangelho ilumina as nossas vidas e nos faz ver as pessoas como elas realmente são. Criaturas, filhos e filhas de Deus, com igual dignidade. Muitas coisas em nossas vidas cegam os nossos olhos, do ponto de vista metafórico. Essa cegueira é causada, como já falei, pela ignorância. E nesse caso eu vejo quantos brasileiros são... Muitas pessoas se aproveitam de nós brasileiros por causa da nossa falta de conhecimento e de informação das coisas aqui. Então, muitas vezes, muitos brasileiros estão sendo enganados e não veem que estão sendo enganados por falta de informação, falta de conhecimento. Estão na ignorância. A ignorância cega os nossos olhos. O pecado ou os vícios cegam os nossos olhos.
A pessoa que é dependente de álcool, por exemplo, só quer saber de satisfazer seu desejo de beber cachaça. E não consegue ver o quanto isso destrói a si mesmo e destrói a família. Não consegue ver, porque está cegado pelo vício ou pelo pecado. Ou a pessoa que é egoísta. A pessoa que é egoísta só vê a si mesma, não consegue ver os outros. A pessoa orgulhosa só consegue ver a própria dignidade, não consegue ver a dignidade e a importância dos outros, não sabe valorizar os outros. O mundo gira somente ao redor dela mesma, não consegue ver que o mundo não é ela mesma, o mundo são as outras pessoas que também têm as suas necessidades, que também têm que ser movidas. As emoções, os desejos, os desequilíbrios são coisas que nos cegam. A pessoa que está tomada pela raiva, ou pela decepção, ou pela frustração, ou pela depressão, ou se a pessoa até mesmo não está dormindo o suficiente, ela tem o juízo, a inteligência afetada, a pessoa não pensa corretamente. Então, ela precisa estar, calma, precisa estar equilibrada para poder ver as coisas como são. Então, a pessoa que está dominada pelos sentimentos, principalmente de raiva, ou depressão, ou de sentimentos de negativismo, a pessoa às vezes tem baixa estima, não gosta de si mesma, não consegue valorizar a si mesma, tem a tendência de ver nos outros tudo que é negativo. Aquela famosa dinâmica, conhece aquela dinâmica do copo enchido até a metade? Tem pessoas que vão dizer, o copo está meio cheio. As pessoas vão dizer, o copo está meio vazio. É o mesmo copo, mas uns vão ver a parte positiva, outros vão ver mais a parte negativa. Se a pessoa não se aceita a si mesma, não gosta de si mesma, ou é frustrada com si mesma, é amargada com si mesma, tende a haver problemas nos outros. Então, mesmo que venha ter uma notícia boa, mas não é bem assim. Mas isso não resolve o meu problema. Ou seja, não consegue valorizar o que de bom que vem dos outros. Então, há muitas coisas que podem cegar a nossa cabeça. Igualmente, a falta de senso crítico, igualmente, a falta de autocrítica. Vocês entendem essas palavras? Falta de senso crítico, ou seja, saber duvidar um pouco do que os outros dizem. Às vezes os outros passam coisas para nós como se fossem verdade, e não é. Se eu não tenho pelo menos um pouco de senso crítico, principalmente quando você vê aquelas novelas. As novelas, por exemplo, seu senso crítico tem que estar no volume máximo. Tem que ter um senso crítico muito alto quando você vê certas coisas, principalmente na televisão. Mas o senso crítico é saudável, porque às vezes a sociedade ou as pessoas tentam passar para nós coisas como sendo verdade, e realmente, de acordo com a nossa fé, isso não é a verdade, não é uma visão clara das coisas. Então é necessário ter senso crítico, saber criticar aquilo que a gente recebe. Igualmente, autocrítica, ou seja, saber criticar as próprias verdades. Às vezes tem coisas que eu vejo que são assim, mas muitas vezes eu estou enganado. Então eu tenho que saber que eu posso estar enganado. Por isso que é importante estar em diálogo constante com os outros, que assim eu comparo aquilo que eu estou vendo com aquilo que os outros estão vendo. Ali eu vou perceber que aquilo que eu estou vendo não estou vendo tudo, ou estou vendo de uma forma ofuscada, não muito clara. E igualmente, se algo eu não estou vendo, os outros podem abrir os meus olhos, e eu posso abrir os olhos dos outros. Por isso que é importante o diálogo, a comunicação, a interação, os relacionamentos, o tempo dedicado aos outros, para que justamente nós possamos entrar nessa dinâmica de abrir os olhos uns dos outros. No Evangelho, Jesus abriu os olhos ao cego. Antes, no mesmo Evangelho de Marcos, Jesus estava abrindo os olhos dos discípulos para a missão que ele devia cumprir. Hoje, vamos pedir também que Jesus continue abrindo os nossos olhos com a verdade do Evangelho, com a verdade e os valores do Evangelho. Que os cristãos, vendo a vida, as situações da vida e as demais pessoas com os olhos claros, possam ser pessoas que contribuam para o bem da sociedade e para o bem de todo e qualquer relacionamento humano, começando com a família e seguindo com os amigos e a comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.